Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projetê Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela e se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Segurança com Leveza. Eu sou o André Ferraz e sim, esse é o podcast que traz temas pesados na área de saúde e segurança, mas com a leveza necessária para você compreender e levar aí para o seu dia a dia e para as operações, né, da sua empresa. Antes de passar aí a bola para a Vivi apresentar a nossa convidada de hoje, fazer minha audiodescrição. Então, sou um homem, pele branca, cabelo castanho claro, curto, uso óculos e estou hoje com uma blusa cinza. E também não se esqueçam de, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, deixar aí o seu like se você curtiu o conteúdo e compartilhar com outras pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar também. E aí agora eu passo a bola para a Vivi apresentar a nossa convidada de hoje. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Viviane Campanati, a gente está aqui mais uma vez para falar de como a gente tenta fazer segurança com leveza, né? A ideia era falar de segurança, mas hoje a gente já aumentou o nosso escopo e cada vez mais a gente traz informação e tenta trazer profissionais que já têm um trabalho muito grande nessa questão de cultura, organização, relação de pessoas, tudo que impacta no final ali do dia a questão da segurança, né? Lembrando que quem quiser usar esse nosso material internamente em DDS, em alguma reunião, fica à vontade de fazer os cortes. E o material é livre e a ideia mesmo é levar informação para todo lugar, né? E para longe. Bom, eu sou uma mulher branca, loira, de olhos castanhos. Hoje eu estou aqui, eu estou em São Paulo está muito frio, eu estou de casaco, estou com uma blusa, casaco verde por cima de uma blusa verde. E hoje a gente vai conversar com a Luana, lá de Recife, né? E a vantagem da gente poder fazer gravada é a gente poder receber essas pessoas de longe, de qualquer lugar, que tem muito para agregar. A Luana é psicóloga, ela é especialista em psicologia organizacional e a gente se conheceu num evento de segurança, num evento que foi lá em Recife, eu que estava lá em Recife, e aí a gente se conheceu, ela veio fazer uma palestra para o grupo que eu estava, e aí deu match, foi muito legal, assim, o trabalho dela, muito legal, que eu conheci, a gente conversou, e ela está aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre estresse no trabalho. É um assunto que eu acho que nunca vai ter fim, né? Enquanto a gente não mudar o jeito de trabalhar, é um assunto que a gente sempre vai ter assunto para falar sobre isso. E aí, tá aí a Luana com a gente. Luana, se você quiser se apresentar um pouco mais, complementar a sua apresentação, por favor. Perfeito. Agradeço o convite. E, assim, só pelo nome aqui, né, segurança e leveza, são duas coisas que eu gosto bastante. Então, é por isso que eu aceitei também, porque eu gosto de levar meu conhecimento de forma leve, sem muita tensão. Então, agradeço demais o convite. Eu sou uma mulher preta, cabelo cacheadinho com tons dourados, gosto muito dos meus tons dourados, uso óculos bege, estou com a blusa listrada, marrom e branco, e reforço aí o convite, e que seja leve para todo mundo, que seja uma troca prazerosa para a gente. Muito obrigada. E como que a gente fala de estresse no ambiente de trabalho de maneira leve, né? Um assunto que é tão difícil, né? Vamos lá. Nos ajude a dar leveza nesse assunto. E até, assim, quando a gente fala de estresse, pegando o conceito, eu digo que estresse e resiliência, eles andam bem pareados ali nos conceitos, são conceitos vindo da física, que é essa ideia da gente sair um pouquinho da posição original, né? Então, tem várias situações que fazem a gente sair do comum e a gente precisa ali sugar energia na maioria das vezes. No conceito de estresse, nem sempre o estresse vai ser algo ruim. De primeiro momento, a intenção é que o estresse não seja algo ruim, mas algo que tire a gente da inércia
e gera ali uma mobilização, uma ação. Mas quando a gente fala de saúde mental, é quando esse estresse, eu digo que ele sai da curva, ele sai do padrão, ele tira a gente do eixo. E principalmente um estresse de forma prolongada. Então, pode acontecer aqui alguma situação que deixa a gente estressado por um momento, mas depois de resolvido, a gente volta para a situação basal, situação normal. Mas é um estresse que a gente vivencia todos os dias, o dia todo, e isso diretamente com o nosso corpo vai gerar ali questão hormonal envolvida, o aumento do cortisol, e aí tem todo o desdobramento físico, o corpo da gente sente tudo isso. A gente nem sempre sente o estresse de forma consciente, mas o corpo da gente ele vai entregar o jogo sempre. É uma dor de cabeça que aparece do nada, é uma dor de estômago, uma gastrite que queima ali, e quando a gente vai ver, é uma situação de estresse. Então, sempre tentar fazer essa divisão, digamos assim. Tem o estresse que pode ser habitual, a depender do nosso formato de trabalho, do momento que a empresa vive, que a consultoria vive. O estresse ele pode ser até salutar, pode até ser saudável, porque faz a gente pensar de outras formas, mas que a gente não normalize isso. Não é normal passar o dia estressado, semanas estressados e, peraí, deixou de ser o habitual. Mas, assim, é possível viver com estresse, mas tem que ser um estresse consciente e saudável. Que não é muito que a gente vê por aí. Pois é. E a minha pergunta vai justo nessa linha. Você acha que as pessoas cada vez menos percebem esse ciclo do estresse, que já não é mais um ciclo, né? Eu estresso, relaxo, ele já vira uma reta, né? Você acha que as pessoas estão, principalmente dentro do mundo corporativo, elas estão percebendo cada vez menos que, sei lá, 10 anos atrás a gente percebia antes que alguma coisa não estava bom. Só que com a pressão que a gente vê, o mundo mudou, está muito mais rápido, tem mais um monte de coisa, de fator de meio aí envolvido. Hoje a gente percebe menos? Eu digo que acaba que a gente normaliza esse estresse intenso como algo que faz parte. É assim, o mundo moderno, se você está parado, você está fora da curva. Você tem que estar o tempo todo produzindo, não tem que dormir pouco, beber menos água, não se alimentar, comer de todo jeito. Então, talvez essa falta de percepção é porque a gente normalizou o que teoricamente não é normal. Uhum. Então, a gente meio que fica menos sensível a isso, né? Então, acaba que notifica menos. Não, isso aqui é meu padrão. Minha área exige isso. Então, esse estresse que eu estou passando é ossos do ofício. Eu tenho que sofrer, eu tenho que seguir o fluxo. Então, a gente acaba não considerando que isso, na verdade, não é normal. Então, deixa de sentir. A gente vai virando, acho que uma pedra, um objeto no meio desse processo de trabalho, que a gente deixa de sentir as coisas. Só que, na verdade, a gente talvez não sinta de forma consciente, né? Eu gosto de trazer essa palavra, que é assim, mentalizar que minha dinâmica de trabalho é essa, minha rotina é essa, o contexto que eu estou é esse, mas o corpo, ele está sentindo, ele está pegando toda a atenção. Então, até essa autoconsciência corporal ela é muito importante. Se não vem pela mente, vem pela dor. Tem umas frases que o pessoal diz, se não vai pelo amor, vai pela dor. É, isso aí. Ciência, o corpo vai mostrar que aquele estresse não é habitual. O corpo da gente tem um limite ali, que a gente consegue suportar. Então, eu acho que o ponto é quando a gente acostuma com a pedra no sapato, né? Então, isso. a resistência, né, ao estresse. Eu vi algumas empresas que eles criam aí algumas ferramentas, né, para ajudar as pessoas também ali no ambiente de trabalho para poder identificar isso também, né? Tem aquela questão do humor, né? A reguinha do humor. Isso. Acho que isso é válido. Tem outras formas que você já viu, assim, de ajudar, né, as pessoas a conseguir identificar que realmente tem ali uma pedra no sapato e que talvez já está se acostumando, né? Já está calejando ali e não está mais percebendo, né? Isso, assim, essa régua do humor, seja tem gente que faz marcador de livro, tem aplicativos hoje que ajudam, até você de forma individual, colocar como é que você está hoje e depois o próprio aplicativo gera ali um relatório, qual foi o período mais tenso do mês, algo nesse sentido. Né? E aí, isso de certa forma é uma maneira de mensurar como está o clima da empresa. Mas eu digo que uma boa gestão, uma boa empresa, um bom líder, até de forma visual ele consegue perceber.
Às vezes tem setor que você entra, mas menina, o clima aqui tá tenso, o que foi que aconteceu? Então, estar sensível, porque a todo momento a gente está se comunicando, o corpo da gente comunica. Então, perceber se um setor está estressado demais, às vezes vem pela falta de um bom dia, pelo clima, né, energia pesada, ou as pessoas ali, elas não conseguem sair para almoçar. Cadê? Nunca mais eu te vi no almoço. Ah, é porque lá no setor tá daquele jeito, a gente não está conseguindo nem parar para almoçar. Então, às vezes, tem dados qualitativos que são tão importantes quanto os quantitativos e conseguem, digamos, mostrar, de fato, como é que está esse clima, e aí gera o desdobramento. Como é que está o clima, como é que está a saúde mental como um todo das pessoas, né? Mas tem formas, sim, de mensurar, ou por pesquisas via formulário, ou via QR Code que é disponibilizado na empresa, e diga aí como é que está sendo seu dia de forma anônima, e aí tem um apurado de todo o corpo de colaboradores. Mas eu digo que vai muito do qualitativo também, desse olhar, dessa escuta, muitas vezes, desse visual de como está um ambiente, e do quantitativo, seja numa pesquisa, seja até dos relatórios, dos indicadores, porque a performance da equipe caiu. Não é demanda, de fato, que variou bastante, foi algo fora do previsto, ou são as pessoas que estão com energia lá embaixo e não sai mais nada. Fazer suco de pedra não vai. Né? Então, eu acho que o ideal é que a empresa ela tenha um olhar multi sobre vários formatos de coletar, digamos, essas informações de como está o clima. Então, pesquisa de clima ajuda bastante. Né? O morômetro, que é o nome que a gente diz na psicologia, de mensurar ali, está triste, está estressado. Às vezes é uma brincadeira, mas ajuda muito. Viviane falou no início, né? Os DDS, então esses encontros. E aí, pessoal, como é que foi a semana? Como é que foi o São João? Às vezes é uma conversa informal e dali vão vindo desdobramentos. Ó, São João foi bom, deu para aproveitar, mas semana passada foi muito corrido por conta disso. E aí, quando vê, saem grandes motivos de estresse por uma conversa, por uma escuta. Esses indicadores eu acho que é legal, porque ajuda a mensurar justamente essa questão do risco psicossocial, né, que a gente trata agora muito claro, na NR1 lá atrás, na norma e tudo, né, é uma forma de você conseguir parâmetro para mensurar, né, e eu vi algumas empresas até fazendo trabalhos de alguns contatos, né, com consultas de psicólogos com os líderes, né? Porque a equipe é o espelho do líder, então às vezes você está tentando trabalhar a equipe, mas se o líder não estiver bem, né? Estiver estressado, ele vai refletir, isso vai refletir na equipe também, né? É uma cadeia, assim, é relacionamento entre pessoas. E principalmente quando a gente vem descendo na hierarquia, porque tem, digamos, o dono que joga uma demanda para a alta gestão desdobra para coordenação, supervisão, e quem está lá no operacional ou está no nível mais baixo da hierarquia, às vezes recebe a atenção de toda a hierarquia que está acima. Sim. E assim... Quem deveria filtrar acaba transferindo, né? Perfeito. E às vezes, quem deveria filtrar, e às vezes é quem tem mais condições de acesso ao conhecimento para conseguir gerir isso tudo, porque às vezes é gestão de emoção mesmo. André pode chegar aqui e dizer, Luana, é o seguinte, tem um desafio para você, se vire. E aí, do jeito que ele me diz se vire, gente, equipe, se virem. Não, eu tenho que passar confiança, tô junto, vamos resolver em conjunto. Então, a maneira como eu passo, se é uma comunicação violenta ou não violenta, se é com a emoção de raiva, estou com raiva de André, porque André me cobrou uma questão aí, e eu passo raiva para quem está, para os colaboradores. Então, vejam, uma sequência de coisas, mas a liderança, ela tem muito mais acesso, ou espera-se que ela tenha muito mais acesso a conhecimento de liderança de qualidade, de comunicação, de inteligência emocional, para passar. Então, quando eu sou convidada para palestra, roda de conversa, eu faço, vocês têm ações também para liderança, como é que funciona aqui? Eu faço uma pesquisa minha de curiosidade, porque eu gosto muito de uma frase que é assim, não adianta tratar um problema respiratório e viver num ambiente empoeirado. A gente vai fazer ali com um grupo de pessoas, mas a poeira está ali, chegando todo dia. Então, muito importante isso. A liderança ela é ponto fundamental em qualquer processo de saúde mental. Luana, aproveitando essa sua frase, eu fiz 2 anotações aqui, na verdade eu fiz uma aqui e uma na minha cabeça. A primeira é, eu entendo
que você acha que mapear isso daí é muito importante. Mapear o ambiente, saber onde é que eu tenho que atacar antes de eu sair atacando qualquer coisa. Eu entendo na sua fala que você concorda com a gente que isso é fundamental, né? Porque às vezes as empresas saem fazendo um monte de ação e no fim não mapeou, eu estou fazendo ação, mas a ação acaba sendo aleatória porque não fez o mapeamento correto. E aí a minha pergunta a pergunta assim para os universitários, é quase a pergunta de 1 milhão, né? Essa daí você acha o quanto que você convive com empresas e com organizações, independente do tamanho, independente da origem, se são nacionais, multinacionais, pequeno porte, médio porte, grande porte, não interessa. Você hoje vê uma vontade por parte da empresa de olhar de frente para esse mapeamento, olhar de frente para essa situação? Porque a partir do momento que eu olhar de frente para isso, é o que você falou, o líder vai ter que se adequar. Será que e assim, talvez a energia seja muito grande e quanto mais para cima é, maior a energia, né? Você acha que as empresas elas estão preparadas para olhar esse mapeamento e olhar isso aí de frente? É muito da ideia do o que eu não mensuro, eu não melhoro. Luana, eu quero, pegando o lado pessoal, eu quero perder 10 quilos. Tá, eu tenho que olhar, mensurar aqui a quantidade de calorias, os exercícios que eu faço, o tempo que eu faço, a intensidade. Então, se eu não mensuro números, formatos, eu não consigo melhorar. Então, com as empresas é a mesma coisa, e isso que você falou é muito importante. Com a NR1, assim, esse fortalecimento, eu vou dizer assim, da NR1, com relação à saúde mental, foi porque ele gerou um desespero geral de pronto, a gente tem que botar palestra, contrata aí umas consultoras, manda falar aqui qualquer assunto e a gente está cumprindo. Beleza, né? A gente vai seguindo aqui, ok, que bom. Mas se não for algo estratégico, não vai vir resultado. Dependendo, pode até potencializar não saúde mental, que vai dizer, tá vendo? A empresa correu para cumprir norma e a gente sabe que é só para cumprir. Porque no dia a dia o clima não é bom, a estrutura não favorece, é um salário desproporcional, e aí tem outros desdobramentos. Então, mensurar é importante, porque quando você mensura, é um setor, é um líder, às vezes é um líder que tem vários setores sob o escopo dele, é a liderança, é o setor por si só, que gera muita frustração. Vou dar um exemplo de vendas. Às vezes é uma frustração, porque você faz o funil de vendas tudo bonitinho, faz a prospecção, coisa mais linda, mas não converte. Então, se é um setor que tem uma tendência à frustração maior, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, se a gente não consegue ter um olhar do todo, do negócio como todo, vão ser só palestras aleatórias, rodas de conversa aleatória, bota para fazer terapia, fica um negócio meio jogado e acaba não sendo funcional. Não quer dizer que, e aí só deixando claro, né, que aqui é com leveza e com sinceridade. Não quer dizer que não... Mas não é para perder o rigor, a leveza não quer dizer que não tem disciplina, que não tem... Isso. Tem norma, o negócio tem norma. Mas assim, não quer dizer que não funciona, é ótimo. Eu sempre levo que entre uma empresa que não tinha nada e passou a colocar uma roda de conversa no mês, Virgem Maria, foi um salto enorme. É vantajoso, mas que as ações sejam de formas estratégicas. E aí, antes mesmo desse boom da NR1, da discussão, eu já tinha visto algumas empresas já preocupadas em fazer ações de saúde mental como um todo. Né? Então, eu digo que às vezes vai pelo marketing, a gente faz, mas tem umas que internamente já faziam, é um café da manhã colaborativo, é uma roda de conversa, é um filme, um cineminha, passa um filme ali, compra umas pipocas, um refrigerante, toda sexta-feira à tarde. Então, às vezes são ações simples, com custo muito baixo, e que gera esse engajamento dos colaboradores. Então, vou fazer uma linha do tempo aqui, antes da pandemia, eu já vi um movimento, a pandemia veio, extrapolou para todo mundo a necessidade, mais ainda de saúde mental, tanto no individual, quanto no coletivo, quanto na empresa, na escola, em todos os lugares. E a NR1 veio aí como um plus para que quem não fazia, olha, meu filho, agora vai pela norma, vai pela lei. Então, você se ajusta, não tem muito meio termo. E aí, como eu tenho falado, se não vai pelo amor, vai pela dor, muitas empresas começaram a perder colaboradores por questões de saúde mental, e eu não digo só por atestados, por afastamentos. Mas gente que pede demissão, tem pesquisas que falam, né? Pessoas que estão pedindo demissão, o número está cada vez maior de pessoas que pedem demissão
E às vezes é por um contexto, não é salário. Não está saindo porque o salário do outro é mais alto. É saindo porque o ambiente era tóxico e não aguenta. Então, elas priorizando a saúde mental delas. Então, as empresas começaram a ver que se ela não tivesse olhar diferenciado, o turnover dela vai aumentar. Isso aumenta custo, porque o custo de entrada e saída de um colaborador é alto. Então, às vezes, fazer ações de retenção financeiramente, quando mexe no bolso, o negócio começa a andar diferente. O bolso é o órgão mais sensível do ser humano, não é mesmo? Isso. Mexeu no bolso, aí, vamos pensar. Então, eu percebo uma dinâmica das empresas por essa perca de colaboradores, ou por pedido de demissão, ou por afastamento, por conta de ordem de saúde mental. Então, começou a dar um alerta aí. A gente precisa priorizar. Antigamente, aí bote aí 15, 20 anos para trás, os números maiores de afastamento de colaboradores eram por questões motoras, físicas, ergonomia ou algum trabalho mais braçal, né, algum risco físico e cardiológico, talvez consequência do estresse. A notificação era cardiológica. Pode ter certeza que tinha estresse envolvido. Era uma piada. Isso, mas não tinha o direcionamento de que era de ordem mental. Mas hoje é o maior índice, por afastamento de ordem mental, ansiedade, depressão, burnout, que muito se fala também. Então, eu acho que o olhar para a saúde mental, para quem já vinha fazendo, só potencializou, seguiu o fluxo, mas para quem não olhava, mexeu no bolso, mexeu nos números, na produtividade, aí todo mundo está começando a se ajustar. Eu acho que hoje a gente consegue contabilizar melhor, achar índices que se encaixam para falar de saúde mental, né? Porque a gente vai lá para o iceberg da segurança, né? Lá tem um monte, sempre que a gente falou iceberg das perdas, falar, eu consigo ver quanto custou a ambulância, o hospital, o remédio, mas eu tenho um monte de coisa que está aqui, está escuro, está escondido, né? O que eu acho é que de uns tempos para cada vez mais a gente foi conseguindo baixar o nível dessa água do iceberg e conseguir dar luz em outros custos, né? Antes a gente avaliava turnover, mas você não ia lá no CID para ver, né? Talvez essa que você falou, o risco cardiológico é grande, mas a gente não ia olhar lá se a causa do cardio, né? A gente não olhava algumas causas que hoje a gente olha, que alguém falou assim, olha, acho que isso aqui tem uma relação com tal coisa, dá para eu ter uma ação. Então, eu acho que os indicadores também, eles foram atualizados, eu acho que bem entre aspas, assim, eles foram atualizados de maneira que a gente consiga entender as causas, né, das perdas e as causas das faltas ou do afastamento, seja lá o que for. Então, a gente foi achando lugares para isso, né? Isso, e até, por exemplo, a base é o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que está lá catalogado quais são. As de ordem mental, burnout, por exemplo, entraram ano passado. Acho que ano retrasada foi ano passado. Então, é algo muito recente. Começou a estratificar mais os motivos. Então, se é um motivo, pressão alta, tá? Pressão alta, quando a gente vai ver, é de ordem psicológica. Mas não existe um enquadramento considerando que aquilo poderia ser uma doença. Então, até considerar a saúde mental, de fato, como doenças ocupacionais, é algo também muito recente. E aí foi foram puxando essas demandas. Tá. Mas eu estou na área de segurança há muitos anos, sempre trabalhei muito junto, eu cuidei ou junto com o médico do trabalho. Eu não sei o André, mas eu não me lembro de fazer avaliação de turnover considerando o CID de afastamento de atestado. Considerava número, ou era por atestado, por tempo, né, menos que 15 dias, de 0 a 5, de 5 a 10, 14, acima de 14, se era acidente, se não era, se era doença, se não era, tal. Mas eu não me lembro, assim, sei lá, 10 anos atrás, de escutar o médico colecionando o CID para ver de onde vinham os atestados. Eu não sei se você viveu isso, André, em algum lugar. Eu, particularmente, eu acho que não. Eu acho que essa coisa de pegar o CID, para mim, na minha realidade, é muito recente. Não sei você, André. Eu acho que é nessa linha mesmo também. Não lembro de antes ter esse olhar, não. Eu acho que, até porque eu acho que realmente essas questões de saúde mental, ela também tem uma amplitude, né? Então, é estresse, é burnout, e fora que outras doenças que antes a gente
não tinha tanto, ouvia tanto falar, por exemplo, TDAH, né? É uma coisa, tem outro dia que eu vi uma outra doença mental, então, que a gente não tinha tanto, não era tão evidenciado, né? E hoje, acho que está sendo mais diagnosticado também. Aí você tem essas pessoas, né, dentro do quadro, né, de profissionais, enfim. E um ponto que eu achei interessante, né, que você estava falando, Luana, da questão aí de fazer algumas atividades para quebrar a rotina, né? A gente vê, às vezes, muitas empresas, e aí tem empresa que imagina, né, que tem que ser igual um Google da vida, né, que faz lá um escorregador, faz mesinha, joguinho e tal, e às vezes fala, nossa, é investimento e tal, e às vezes até tem empresa que faz essa área de descompressão, mas ninguém usa. Você não vê um líder lá, a pessoa fala, meu, vou usar lá joguinho lá, vou ficar no pimbolinho lá, alguém vai chegar ali, mas talvez fazer momentos de descompressão, igual você falou, eu acho que é muito mais barato, né? E aí gera um outro ponto que é legal esses momentos, que é a conexão de novo com as pessoas, né? De ter esse momento de conversar, porque às vezes trabalha ali 10 anos o colega do lado e não sabe, às vezes, que a pessoa tem um filho especial, por exemplo. E, poxa, isso de repente faz com que a pessoa tenha dia que, pô, né? Às vezes pode ser que tenha uma rotina mais sobrecarregada, não necessariamente por questão de ter um filho especial, enfim, ou às vezes tem, sei lá, 8 filhos para criar, não sei. Qualquer outra rotina que possa gerar algum tipo de cansaço além ali do trabalho, né? E aí esse bate-papo, esse conhecimento pode ajudar nessa conexão também, né? Eu vou muito do humano para o humano. Tem coisa melhor que a gente conversar, veja, um momento de descompressão clássica é o cafezinho. O tempo que você vai na máquina, pega uma água, enche a garrafa e volta, conversa com outro, tu viu o jogo, tu viu a novela, 5 minutinhos ali, a gente sai diferente, a gente fica leve, gera conexão. Então, assim, dependendo do espaço que a empresa tem, às vezes a gente tem muitas empresas com formato remoto, aluno, a gente não vai ter uma estrutura física para reunir todo mundo na hora do cafezinho. Mas estabelece ali, toda quinta-feira, a última quinta do mês, vai debater uma série. Você vai criar uma comunidade de colaboradores que gostam do mesmo estilo de série, ou para falar de futebol, enfim. Então, o ambiente de descompressão ajuda muito. Teve um dia desse que eu li um artigo que falava isso, acho que era um dono de uma empresa, falando dessa comparação dos espaços do Google, tem escorregador, tem piscina de bolinha, tem videogame. E aí ele fez, poxa, eu investi nisso tudo e não gerou nenhum retorno. É porque não fazia sentido para a empresa. Não adianta a gente pegar modelos que todo mundo está fazendo, e a gente brinca. Minha mãe já dizia que eu não era todo mundo. Então, não adianta fazer o que todo mundo está fazendo se não está alinhado com o propósito da empresa, com o clima, com a cultura. Às vezes não faz sentido. Então, se é visível que o pessoal na sexta-feira gosta de, sei lá, sexta-feira é o dia da feijoada, porque no refeitório da empresa não pode ser feijoada. Com certeza o pessoal vai se sentir já no final de semana, vai gerar um clima engraçado ali, um clima leve. Então, momento de descompressão, não desmerecendo o ambiente, mas potencialmente é muito melhor um momento de descompressão do que só o ambiente. Parede bonita não é saúde mental para ninguém. Ela vai olhar, não vai achar graça nenhuma, está estressada aqui, não vai nem ver, não vai nem perceber. Mas um ambiente de conversa, um cafezinho, é o chá da tarde, tem que fazer sentido para a empresa. Eu acho que faz muita diferença esse momento de parada, né? Que seja 5 minutos, mas é um momento, todas as equipes que eu tive, assim, eu sempre achei que fazia muita diferença essa questão. Quando eu vi a sua palestra, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, você leva muito para o lado do humor, né? E eu estava vendo nas suas coisas, assim, que você também, eu acho que você trabalha muito nessa questão do humor, né? De maneira séria, e eu acho que o humor é a coisa melhor para dar leveza. Eu gosto também de dar, se é possível, né? Ter algum humor envolvido. Você acha que o humor conecta mais as pessoas quando ele dá a leveza que a gente busca, que a gente precisa? Eu digo que hoje a gente às vezes se comunica por meme e por figurinha no WhatsApp. Então, às vezes eu não consigo. Boas. Às vezes, poxa, Viviana, eu queria te falar uma coisa. Às vezes eu não consigo, mas numa figurinha eu resumo tudo. Então, eu acho que essa ideia da brincadeira de forma séria, a gente destrava um pouco. O sorrir, a gente movimenta, sei lá quantos músculos aqui, e que dão ativação.
Na psicologia, eu sou da abordagem da TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito de ativação comportamental. Então, se você consegue fazer com que o outro sorria, ria, mostre os dentes, como diz a poesia, de certa forma você está destravando um corpo que está tenso. Isso aqui é tensão. Cada um pega aqui no trapézio, está duro igual uma pedra. Então, de certa forma, o humor, ou a leveza, a palavra que a gente está usando bastante aqui, a gente consegue destravar até questões musculares mesmo. Então, diminui a tensão. Então, assim, no meu dia a dia, não só em consultório, eu sou psicóloga clínica, mas hoje eu atuo na área de empregabilidade. Quando eu vou conversar com alguém, Luana, me dá uma orientação sobre currículo. Olha aqui meu currículo. Às vezes eu faço, esse aqui está parecendo a casa do Chapolin. Melhor isso aqui. Então, a pessoa diminui a tensão. Se ela diminui a tensão, ela compreende melhor o que eu estou falando. Se ela chega tensa para mim, ela não vai entender uma vírgula do que eu falar. Então, usar do humor e da leveza, palavras simples. Eu posso ter um conteúdo aqui complexo. Se eu tivesse aqui numa banca de mestrado, algumas palavras com certeza eu não usaria. Então, o humor é uma forma de chegar nas pessoas. É uma forma de gerar conexão nas pessoas. Se é algo muito travado, muito quadrado, muito tenso, nenhum conteúdo vai chegar. Né? Então, é algo que eu pratico, eu digo, para a minha vida, de forma profissional, de forma pessoal. Né? Eu gosto de fazer muita coisa, então, em tudo que eu faço, eu gosto de trazer um pouquinho dessa leveza e do humor, porque a gente destrava as pessoas. Quando a gente destrava, a conexão ela é muito mais forte. Você acha, isso me ocorreu agora, tecnicamente falando, eu sou engenheira, tá? Tecnicamente, se eu estiver falando alguma bobeira, você dá um descontinho, porque eu sou engenheira. Tecnicamente falando, você acha que o uso do humor, ele, quando ele faz esse relaxamento para eu conectar, ele aumenta a relação de confiança? Pode aumentar. Que seja uma relação de humor genuína. Aí é algo importante. Né, para não gerar assim, um tom de humor que soe mais como ironia do que como leveza. Ah, tá. Não. É uma forma de acesso. Por exemplo, eu conheci, você eu já conheço, né, a gente já teve um momento de interação presencial, nas oficinas, o tema ajudou, mas, por exemplo, com o André, eu vou dizer, eu vou jogar do humor aqui com o André para gerar uma conexão. Como é o primeiro contato, mas assim, tá muito engraçadinha para o meu lado. Pode gerar uma barreira. Então, eu digo que o humor ele pode ser uma ferramenta posterior. Vai ter um contato inicial de entender o outro, de mostrar ali seu trabalho, sua atividade. E depois o humor é uma forma de destravar. Se a primeira opção, o humor, como um primeiro contato, primeira estratégia, pode soar mais como ironia, talvez, ou falta de eixo ali, no lugar errado. Uma palavra no lugar errado. Acho que no primeiro contato não, mas depois... Se é uma equipe que você já tem convivência, usar do humor, de uma palavra que seja de comum acordo ali, pode ser uma boa pedida, mas não como um primeiro contato. Tá. Eu tive um exemplo de um professor no curso técnico, e a turma inteira, infelizmente, ele faleceu recentemente, o Ralph, Deus o tenha, e ele fazia nas provas, e a galera nunca mais esqueceu dele, ele fazia uma pitadinha de humor. Então, na hora da prova, daqui a pouco você viu alguém dando risada. Então, tinha as alternativas lá. Sempre uma alternativa era fora da curva. Ah, a pessoa tá passando mal. Aí, o que você faz? Você sai correndo e chama alguém, sabe? Sei lá, ou tenta levantar o cara e jogar ele pro outro lado, sabe? Que não tinha a ver. Só que, assim, ele quebrava. E aí, a princípio, é o que você falou, assim, talvez, né? De primeiro momento, ele brincava tudo, dava um ar de talvez que não conhecia tanto. Só que com o tempo, a gente viu que ele tinha muito conhecimento e como ele quebrava essa tensão da prova, então a gente conseguia absorver muito mais os conteúdos dele. Porque ninguém ficava tão preocupado com a prova, porque ele fazia tornar leve a prova. Até para essa pitadinha de humor e tal, e fora que ele levava numa boa. Então ele não fazia aquele terror. Então na hora da aula, ele não precisava segurar a gente com a tensão da prova, né? Então talvez a mesma coisa da liderança. Eles não precisam segurar a pessoa ali, ou fazer com que a pessoa entregue o seu máximo de uma forma dura, não. De repente, é justamente pelo caminho contrário, né? É você conseguindo se conectar, seja de uma forma com brincadeiras saudáveis também, né? Não passando do limite e tudo mais, né? Com brincadeiras saudáveis, você se conecta com a pessoa e às vezes ela busca fazer o máximo até pelo líder bacana que ela tem, né?
Fala, poxa, que legal, pô, eu vou... Às vezes até questão de hora extra, final de semana, a pessoa se dispõe aí, né? Não só por questão de valores, mas também, às vezes, para Que está engajado. ajudar e apoiar, exato. Engajado. E até assim, para você personalizar o humor, você precisa, no mínimo, entender quem é esse outro. Então, talvez conversar de time, tirar brincadeira com o time, com o André, eu faço aí, tem o ponto fraco dele, por aí eu não entro. Mas eu posso falar de bicho, eu posso, tu viu o gato, eu vi que apareceu um gatinho aí com o Viana, eu posso brincar, a gente pode se conectar por algo que eu sei que vai fazer sentido para ela. Mas assim, se eu falar de cachorro, a pessoa não gosta de cachorro, eu tirar o humor, brincar com o cachorro, vai ser horrível, vai ser uma experiência traumática. Né? Então, isso só vai acontecer se a gente tiver, no mínimo, uma comunicação, já ter tido algum contato. Uma vez eu arrumei uma treta com um argentino por conta dessa história, por conta de futebol. E aí a gente tinha um grupo da empresa, a gente se conheceu numa auditoria, num treinamento de auditoria, enfim, aí o treinamento acabou e a gente conversava sempre, era um grupo muito divertido e tal, e eu sou muito sarrista, né, e eu perco amigo, mas não perco a piada, aquele amigo eu perdi de fato, assim, mas assim, depois os meninos mandavam assim, nossa, mas você foi falar de futebol justo pra ele. Mas eu não sabia, né? Agora já foi, né? Não, colega, não é assim, eu nem entendo de futebol, né? Eu só fiz eu achei que tava brincando e não tava, né? E o moço ficou bem chateado, assim, né? Mas enfim. Então aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? Se eu não conheço, daí eu aprendi, né? Se eu não conheço, eu tomo um pouquinho de cuidado. Isso. Olha o terreno. Mais devagar, sabe? Isso. Analisa o terreno primeiro para depois de chegar. Pois é. Você falou que você trabalha com empregabilidade, você falou de currículo e tal. É mais com jovens ou público diverso? Hoje a maioria, vou dizer assim, 90%, estão ali 17, 18 anos até os 25, 26, que são profissionais em formação para a área de tecnologia. Tá. Informação nível tecnólogo, né? Um pouco das minhas atividades aqui no Porto. A gente tem profissionais aí 50 mais, 60 mais em formação para tecnologia, mas a maioria é a famosa geração Z, que também muito se fala hoje. Essa geração Z está bem famosa, né? E o que assim, de fato, eu tenho uma opinião muito, muito pessoal sobre isso, né? E eu acho que primeiro a gente que criou, né? A minha filha tem 21, então essa geração aí são meus coleguinhas, né, que criaram, eu no meio. E eu sempre, já faz um tempo que eu falo que eu acho que eles não querem chegar aqui aos 50 que nem a gente, né, com o olho tremendo, medicado, que nem o urso do pica-pau, né. E eu acho sim que essa galera quer trabalhar, quer um espaço, quer engajar, e muitas vezes a gente não dá espaço por não entender a forma de espaço que eles precisam. Isso é, de novo, uma opinião muito, muito particular minha, né? Até pela convivência com jovens, enfim. Mas como que você vê essa vontade de se colocar no mercado dessa galera? Eles preferem startup, preferem que é uma estrutura, querem trabalhar numa startup pequena que está realmente começando menor. Não, eu quero trabalhar numa grande empresa, o Porto atende grandes empresas, se eu trabalhar nessa aqui que está atendendo aquela lá maior que vai, enfim. Como que você vê a movimentação dessa galera? Vez ou outra sai pesquisa sobre geração Z que não quer ser líder, não quer trabalho CLT, de vez em quando saem algumas pesquisas e comentários sobre isso. Eu digo que vai ter gente para tudo. Vai ter gente que vai estar no CLT, uma multinacional, tem gente que vai ser empreendedor e vai criar a própria startup. Eu acredito que o formato de trabalho ele ainda é muito pulverizado. Mas, formato não, desculpa. A modalidade de trabalho. O formato remoto e híbrido tem uma grande aderência, diferente da minha geração, tá? A gente tá aqui, tá todo mundo aqui na mesma idade, na mesma faixa etária, que é muito presencial. Então, assim, eu hoje sou 100% presencial, eu gosto bastante do deslocamento. O híbrido, eu digo que é o formato melhor dos mundos, por conta de trânsito, dia de chuva, enfim. Na hora que você puder ficar de formato remoto, ajuda bastante. Então, acho que essa geração, ela já são os nascidos digitais, como a gente diz, já nasceram com internet, com tecnologia,
o dedinho já passa, já bota a galinha pintadinha, nasceu, já sabe botar a galinha pintadinha. Então, para eles, o formato híbrido ou remoto oferece uma gama de facilidades, qualidade de vida. Então, acho que já nesse formato de trabalho já é muito geracional, mas o que eu percebo é que eles não querem ser líderes, ou não querem ser líderes, ou não querem certos formatos de trabalho muito, muito fechados em carga horária, tem hora de chegar, hora de sair. Se você tem uma flexibilidade de horário, você agrega muito mais pessoas. Porque eles tiveram contato com a geração que era e-mail respondendo, a geração que é a gente, tá? Sim, a geração que eles criticam é a gente. 1000 e-mails para responder, um WhatsApp que não para, ligação a qualquer hora, final de semana, tá na beira da praia com o computador na mão. Então, eles não querem isso, e não estão errados em não querer isso, não. A gente é que está lutando para ter um mínimo de qualidade de vida. É sobre isso. Então, assim, como eles ainda têm a possibilidade de entrar no mercado de trabalho, ou quando entram, eles querem com esses requisitos aí. Não tem horário flexível, já não quero. Porque dia de quarta e sexta eu tenho a natação às 7 horas, então eu quero chegar no trabalho de 10. Porque aí eu largo mais tarde. Eu acho que isso é um diferencial, certas flexibilidades que a geração da gente não tinha, a deles que passam a ter, então eles querem modelos de trabalho que atendam a isso, que ofereçam um tempo mais livre. E achava que era normal não ter, então para a gente sempre foi normal. Isso, isso, exato. E veja, lembra das primeiras coisas aqui que a gente falou, que a gente normalizou, porque era a rotina da gente, não tinha essa opção de trabalhar remoto. Remoto só foi o controle remoto da televisão, não se falava nisso. Né? Então, videochamada, tudo isso não se tinha. Reunião era presencial, tudo presencial. Então, eu digo que eles não estão errados em querer esse formato, porque é o melhor dos mundos. É muito bom você ter uma flexibilidade. Então, eles já chegam assim, a minha primeira experiência tem que ser essa. Aí tem questões salariais, às vezes o tempo de espera. Dificilmente você vai entrar ganhando 5 mil, 10 mil. Já querem nessa modalidade de salário. Minha primeira experiência profissional, que eu digo assim, trabalhar em uma grande empresa, eu trabalhei no hospital de grande porte aqui em Recife. Eu entrei como estagiária e eu não tinha bolsa. Eu só tinha a alimentação no hospital, eu almoçava lá, e o transporte, porque era estágio curricular. E aí é um formato que muitos hoje não querem, esse tempo de aprendizado para chegar no nível X, para receber tal. Não, já tem que ser a melhor das opções de trabalho. Remoto, ganhando um valor mais alto, 1.001 benefícios. Estão errados? Não, só que muitas empresas, o avanço das empresas não acompanha as exigências da geração. É muito complicado. Então, assim, eu acho que é muito em que momento de mundo eles chegaram e essa visualização do que é um líder para eles. O líder clássico, os filmes mostram isso. O líder clássico é o que está bem assim, norte-americano, né? Com um copo de café na mão, no telefone aqui, a bolsa está caindo, o casaco aqui, o sapato tem que tirar a sandália para botar o cabelado, e sobe no elevador pintando. É o modelo clássico da liderança. Ninguém quer isso mais, não. Tá todo mundo cansado de ser esse modelo. Então... as empresas têm que mudar. A gente tem falado isso, acho que em quase todo episódio, né, André? Tem que mudar. 2026 não pode ser igual. Tem que mudar e a gente está atrasado já. Tem que mudar. Ou muda, ou vai ter um tempo aí de contratação muito maior, porque para chegar no profissional que tope tudo que ela quer, com a qualidade que se pede, com a expertise, com as competências, hard skill, soft skill, o nível só vai aumentando e não vai chegar, não. Aí ela escolhe, né? Ou ela muda, ou ela baixa a régua e favorece. Eu acho que vai chegar um momento que vai ter que definir assim, cada pessoa define quanto da carga horária ela quer vender para aquela empresa naquele mês, naquela semana, entendeu? É on demand, tudo é sob demanda. O carro é sob demanda, se aluga, né? Então é alugar, né, entre aspas, aquela mão de obra. Eu acho que é isso que o futuro chega, porque de repente é isso, por isso que eu acho que até o Uber hoje, né, tem várias pessoas que trabalham lá com o Uber e são felizes, porque ele fala, cara, eu vendo minha hora a hora que eu quero, né? Eu até quero o crescimento mais horas ou menos. Isso, perfeito, desculpa interromper. Até o crescimento de profissionais em PJ, porque você tem uma demanda X, recebe Y, por uma demanda de 3 meses, já emenda no outro contrato, e a pessoa vai fazendo horário. Então, assim, não é por acaso que
esses aluguéis de hora, de casa, de comida, de tudo, que a gente está alugando tudo. A gente tá se alugando, né? Você aluga ferramentas, você não compra mais furadeira, você aluga a hora que você precisa usar e acabou. Né? Mas você sabe que essa questão, por exemplo, em construção civil sempre teve, claro, era muito focado em civil. Então, é por demanda. Então, até o pessoal fala, o cara trabalhava e pegava a quita, né? Que era a quitação dele. Fala, pô, vou me esforçar, trabalho um período da obra aqui, depois eu pego meu dinheiro, vou curtir. Trabalha 6 meses, descansa 6 meses, vai para outra obra e assim vai. Eles já trabalhavam dessa forma, ele escolhe e até hoje ainda acontece, né, em construção civil. Na indústria tem bastante, né? Você pega o pessoal que faz parada de planta química, por exemplo, que a gente fala, né, o pessoal de trecho, ele faz trecho aqui, ele está aqui fazendo esse trecho, ele já está negociando o próximo trecho, eles já sabem onde é que estão todas as paradas, é uma coisa muito, muito, muito maluca, né? É muito dinâmico. Então, até a ideia de eu entrar numa empresa CLT, que eu vou ter horário fechado e passar 20 anos naquela empresa, não é um modelo que se encaixa para a geração de agora. Se ele passar 20 anos na mesma empresa, ele tem que crescer rápido, porque ele vai querer ser pleno, sênior, CEO, ele quer ser tudo em pouco tempo, com um salário muito bom, que ele possa, no final de semana, viajar, esquecer do mundo. E não, eu volto a dizer, não estão errados. O problema é que o mundo não acompanha essa velocidade de todo mundo. Não tem como. Assim, quem vai cuidar de emergência, né? Porque quem cuida de emergência é 24 horas online, né? Pode ser que ninguém nunca ligue, mas pode ser que algum dia que ligar, você tem que largar o prato, o garfo. Ficar de sobreaviso ali. E tá ali, tem que ir, enfim. Eu acho que tem que mudar. Dá para se fazer alguns ajustes. Assim, dá para flexibilizar algumas coisas que ganha todo mundo. Ganha o colaborador, ganha a empresa, que às vezes ganha uma produtividade altíssima. Sim. Se você flexibiliza ali alguma coisa. E às vezes não tem custo, é só uma mudança normativa de hora. Olha, comprar 3 bolos, uns guaranás, uns tubos, botar na tarde. O custo é baixíssimo, para o retorno que vai ter o ROI é gigante. E às vezes o custo é muito baixo. Tem uma empresa aqui em Paulínia, que é uma empresa eles vendem pastel, uma pastelaria. E eles têm uma rede de franquia imensa que já está espalhada em várias cidades da região, né? E eu acompanho o trabalho deles há muito tempo e eu gosto do jeito deles de trabalhar. Eu acho que eles contratam a pessoa para trabalhar lá no pastel, ele começa fritando o pastel, e quando eles veem que aquela pessoa pode trabalhar, pode fazer, eles investem, eles pagam treinamento de liderança, mandam treinamento para o Senai. Assim, é um jeito muito legal, e assim, as lojas novas, normalmente elas são gerenciadas por pessoas que começaram lá fritando pastel, e aí e ele vai crescendo com o pessoal dele mesmo, e contrata gente nova, e vai, né? E eu converso muito com alguns dos meninos que começaram assim, então cresceram junto com a empresa, enfim, né? E o grande desafio deles hoje de contratar pessoas, porque as pessoas até querem trabalhar lá, mas é a questão do domingo, do final de semana. Porque, e aí você vem para uma questão de legislação, que você tem que fazer um esquema de horário, você tem que ter você não pode, sei lá, você vai trabalhar nos Estados Unidos, você faz contrato de 40 horas e o seu horário de trabalho, sua escala de trabalho essa semana é essa aqui, são 40 horas nessa semana, né? E aqui você não tem condições de fazer isso, trabalhar com hora extra, então um grande desafio hoje deles é a questão do trabalho no domingo. Então, por mais que até as pessoas até querem, que vem que a gente cresceu aqui dentro, tem muita gente que conhece a gente, mas aí tem que trabalhar todo domingo. Não dá para fazer diferente, não dá para ter um horário diferente, não dá para organizar isso de maneira diferente. Ele falou assim, às vezes a gente vai na legislação. Então, ele tá num momento dele ali que ele tem que resolver esse impasse de como crescer, como trazer mais pessoas que querem crescer com ele e como se resolver para a questão legal também. Então, eu acho que é uma coisa boa para pensar, sabe? Assim, é um problema daqueles bem bons, assim, né? Que a gente tem. É um dilema. Eu digo que vira um dilema de todo mundo. É um problema de engenharia isso, sabe? Assim, você tem muitas variáveis e tal.
Então, eu acho que é bem legal, assim, eu acho que a gente está nesse momento de mudança. Sério, você vai entender? Né? Ela quer participar, eu falo que ela é minha sócia, ela fiscaliza meu trabalho, então ela quer ficar sentada aqui na frente da câmera. A melhor liderança, porque ela fiscaliza, ganha carinho, depois vai ela quer sentar na frente da câmera. Eu tirei agora, ela vem. Eu acho que essa área do comércio, de forma geral, passa por esse desafio aí do final de semana, porque no momento eu trabalhei uma época em loja, assim, né? Então, o momento que o pessoal descansava era que eu mais ralava. Aí durante a semana, teoricamente, não tinha quase ninguém, né, para comprando, que era no centro da cidade daqui de Campinas. Então, durante o dia era mais tranquilo da semana. Final de semana, pegava fogo, né? Então, é o momento que a galera descansa e trabalha mais. E aí, esse é um desafio também, como você trabalha psicológico. É um momento que também você queria descansar, vai ter festa de família, vai ter churrasco, que é final de semana. E aí, você vai estar trabalhando. Semana ninguém vai fazer, dificilmente. A pessoa fica fora no contrafluxo. Tá todo mundo indo para uma rotina e você está indo para outra. Exato. Na verdade, a gente precisa botar todo mundo embaralhado, porque daí tá todo mundo, não tem mais fluxo, entendeu? Né? Se você tem a possibilidade de organizar, né, tá todo mundo embaralhado, aí o fluxo não é... Ou, de certa forma, se pudesse, na minha cabeça, né, no meu mundo ideal, flexibilizar outras coisas ou ter outros benefícios que compensem a falta do domingo. Sei lá, o pessoal que trabalha no domingo tem um vale-refeição duplicado, porque aí no tempo que está livre ele consegue se alimentar melhor, comer uma coisinha diferente. Então, assim... compensar, uma balança. Tem que compensar de alguma forma, porque a pessoa que tope, muitas vezes é por necessidade, ou é aquilo, não tem opção, vai passar fome, enfim, vão ter outros desdobramentos, mas se ela tiver outros benefícios, é aquela coisa assim, eu tenho o ônus, mas o bônus está superando o ônus. Ele só tem ônus, perdeu o domingo, o salário está baixo, o benefício é igual a todo mundo que está no segunda a sexta. Não faz muito sentido. Em algum momento ele não vai, a máquina vai parar. E se eu aceitar porque eu preciso, assim que eu arrumar alguma coisa melhor, eu saio. Isso. Né? E aí você tem um custo de treinamento, um custo de você investe naquela pessoa. Né? Isso. E aí você tem um custo. Eu acho que acho que é um problema bem interessante isso daí que a gente está vivendo agora. Acho que tem bastante coisa para a gente discutir aí. E tem que ser muito gourmet, eu acho. Cada saída tem que ser muito específica, porque ela tinha comentado, né, Luana, de almoço, aí horário de almoço, é um fato que eu vi esses dias numa empresa, é exatamente esse ponto. As pessoas da operação estavam dizendo que, poxa, fala de segurança, tudo, mas a gente não consegue parar para almoçar, sabe? Para comer, às vezes, atividades emergenciais, assim, né, da operação, e fala, pô, tem que entregar, não dá tempo nem de comer, né? Nem de engolir ali a comida. E aí, poxa, com fome, com sede, quem que não fica estressado? Não tem como. Não tem como. Mexer com a necessidade básica, a gente mas sai aí, fazer, por exemplo, uma pesquisa, igual você comentou, né? Pô, você tá parando, né, dentro do seu horário ali para almoçar? Você tá conseguindo parar para almoçar? Parece uma pergunta banal e talvez deveria ser algo simples e comum, mas de repente, por uma determinada categoria de trabalho, pode ser que faça sentido, né? Fazer esse tipo de questionamento, porque pode ser um fator de estresse, né? Categoria na qual eu me incluo, né? Eu vou dar treinamento, a primeira coisa, quando a gente tem algumas coisas muito importantes para ajustar, que horário, uma primeira coisa, assim, é o horário do almoço. Que horas vocês querem almoçar? Eu preciso ser alimentado, então é o mais importante. Então, a gente raciocina aí eu me incluo. Categoria das pessoas que querem horário para comer. Eu também eu também, né? Assim, para mim é critério, né? Bem a brechinha, porque eu com fome, meu humor, vou pegar meu humor violenta. Aí esquece piada, esquece tudo. É o bom dia para quem, que eu não comi ainda. Eu sou uma pessoa até perigosa, estou com fome. Vai no bom dia até 5 horas da tarde, que não almoçou, né? Isso. Aí o negócio já fica mais complexo. Então. Acho que é sobre isso. Eu acho que a gente está caminhando. Você tem mais alguma pergunta, André? A gente está caminhando. Não. Só agradecer. Não. Luana, muito, 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 muito obrigada de coração. Foi ótimo. Foi ótima a sua presença. Foi ótimo trazer alguém de fora aqui do nosso meio São Paulo.
quando eu conversei com o André de você, falei, quando a gente estava pensando lá no começo, falei, nossa, isso tem muito assim, vamos trazer gente de fora para trazer outras ideias, também que a gente fica aqui no nosso mundo de São Paulo, né? E eu fiz algumas coisas aí no Nordeste, assim, eu percebo que a relação é muito diferente, eu acho que a gente tem muito a aprender dos dois lados para a gente poder crescer, né? Essa coisa da mudança, a gente precisa aprender como é que faz diferente no outro lugar para a gente facilitar essa mudança, que ela é necessária, que a gente está super atrasado no mundo, né? Acho que o mundo está atrasado na mudança, né? Então, te agradeço demais a ter aceitado o nosso convite, o papo, foi muito legal. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada também. E, assim, eu digo que é a diversidade na prática. As dificuldades, os desafios podem até ser semelhantes, mas só de estar num contexto diferente, como eu brinquei, né? Aqui, onde eu trabalho, está bem pertinho de São João. Você poder estar aqui, descer ali, comer um milho assado, escutar um forró, é saúde mental também. No contexto de vocês, o que é que tem perto da empresa, o que é possível flexibilizar. Então, acho que regiões diferentes vão passar pelos mesmos desafios. Isso aí onde tem ser humano, o problema é o mesmo. Mas as soluções podem ser diferentes, porque cada um vai ter uma vivência. É o frio, se isso impacta ou não na saúde mental das pessoas, impacta. Né? No horário, no acordar, é diferente da gente aqui no calor. Tudo vai impactar. Então, adorei também aprender, refletir junto. Eu digo que nunca eu sou a detentora do conhecimento. A gente falando aqui, interagindo, vão abrindo abas aqui na minha cabeça. Com certeza, um monte de janelas abertas. 50 abas abertas, mas funciona. Então, agradeço mais aí o convite, também adorei. E a gente se vê por aí em algum evento, online, presencial, a gente se encontra. Com certeza, acho que tem espaço para muitos outros papos. Muito obrigada. Eu quero ver se eu consigo ir para o Hack and Play esse ano. Venha, você vai gostar. Estou animada, aí eu te aviso. Obrigado, então, e obrigado você também que nos acompanhou até agora. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhar o conteúdo, caso fez sentido para você e você acredita que possa ajudar outras pessoas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.